O tema da mensagem dessa noite é Criados para liderar. Criados para liderar. Antes mesmo de entrar na mensagem, eu quero orar mais uma vez com você, então me acompanhe em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para Ti nessa noite, para que por meio da pregação da Tua palavra, o Senhor ministre o nosso coração e nos ensine aquilo que precisamos saber. Não só aquilo que precisamos saber, mas o que o Senhor em especial quer nos revelar nessa noite, para que a nossa vida seja alinhada ao propósito, ao plano perfeito do Senhor para nós, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós se cumpra, aconteça para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Criados para liderar. Criados para liderar. Essa é uma mensagem sobre a natureza essencial de todo ser humano e a expectativa de Deus de que os seus filhos liderem a criação até a sua volta. Eu não sei se você já pensou sobre isso, eu não sei se alguém já falou, eu não sei se alguém já lhe falou sobre isso, mas Deus tem uma enorme expectativa na sua igreja, Deus tem uma enorme expectativa em mim, em você, de que sejamos líderes para a nossa geração. Líderes para a nossa geração. De que sejamos, como disse o apóstolo Paulo, astros brilhando nesse mundo. Essa é uma das passagens que eu mais gosto de todas as cartas do apóstolo Paulo, de todas as epístolas do apóstolo Paulo. A epístola, a carta aos Filipenses, em que ele diz aos cristãos de Filipos que eles devem ser como astros brilhando no mundo, no meio dessa geração corrompida. E você certamente já me ouviu falar sobre isso aqui outras vezes. O contexto em que Paulo usa essa expressão, como astros brilhando no meio dessa geração corrompida, é o contexto de um navegante que tem por único instrumento de direção as estrelas no céu. As estrelas no céu. As estrelas brilhando no céu eram a bússola dos navegantes que navegavam naquela época. E o que Paulo está dizendo com essa expressão, que devemos ser como astros brilhando no céu, é que devemos ser, como povo de Deus, aqueles que vão apontar uma direção, aqueles que vão apontar um caminho. Você entende isso? Diga amém. Então essa é a vontade de Deus, não só em Filipenses, mas em muitos lugares da Bíblia, em especial na passagem que nós vamos ler hoje. Nós somos convocados a esse estilo de vida de liderança. Nós somos convocados a esse estilo de vida de protagonismo. Como povo de Deus, como povo de Deus, portadores da mensagem eterna do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu creio que essa é uma mensagem tão urgente hoje, quanto foi em todas as épocas e em todas as gerações, em que ela já foi pregada desde o dia em que, desde que foi descoberto na palavra de Deus, que essa era a sua vontade para nós. Então eu quero que você abra mesmo o seu coração e sua mente, como nós acabamos de orar, e preste bastante atenção no que nós vamos conversar nessa noite. Porque eu tenho certeza que se você abraçar a palavra de Deus, liberada sobre a sua vida nessa noite, com fé e expectativa, ela há de operar no seu coração o poder para o qual ela será ministrada, o poder para o qual ela será enviada, e certamente, eu afirmo sem sombra de dúvida, a sua vida pode ser transformada radicalmente a partir de hoje. Quantos desejam isso? Digam amém. Assim seja. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você também, que a palavra do Senhor nos acerte em cheio e promova essa transformação. Promova essa transformação, promova esse crescimento, promova essa iluminação que nos fará enxergar com clareza a vontade de Deus para nós. Porque todos nós, sem exceção alguma, todos nós fomos criados para liderar. E eu quero começar essa reflexão do começo, porque pode ser que para alguns o tema dessa mensagem já tenha soado assim um tanto quanto assustador. Criados para liderar. Mas como assim, Daniel? Eu não sou chefe de nada, eu não sou nem chefe de departamento do meu trabalho, eu não sou síndico de condomínio, eu não sou nada, eu não ocupo nenhum cargo de autoridade. Como assim eu fui criado para liderar? Então vamos começar do começo. Vamos começar entendendo o que é liderança em essência. Começar entendendo o que isso significa. A palavra liderança, a palavra liderança traz consigo um conceito que é extraído antes de tudo da palavra líder. A palavra líder, ela
nada tem a ver, como muitos pensam, com chefia, com quem manda, nada tem a ver com quem governa, nada tem a ver com quem dá as cartas, nada tem a ver, nada tem a ver. A palavra líder significa literalmente guiar. Guiar. Quem é o líder? Líder é aquele que guia. Ok? Líder é aquele que guia. Obviamente, liderança é o ato efetivo de liderar. Portanto, o ato efetivo de guiar. Esse é o sentido mais simples. E esse é o sentido mais literal da palavra liderança. Agora, o dicionário liberando a língua portuguesa também define liderança como a influência sobre o comportamento, sobre o pensamento e sobre a opinião de outros. Liderar é guiar pela influência sobre o pensamento, sobre o comportamento e sobre a opinião de outros. Então, eu quero partir do princípio de que eu quero partir com você do princípio de que liderança é influência. Amém? Amém, gente? Liderança é influência. Então, para desconstruir ou para desmistificar esse termo na cabeça de muitos, no pensamento de muitos, a gente precisa colocar esse sentido, esse significado nesse chão. Então, quem lidera não é quem manda, quem lidera não é quem governa, quem lidera não é quem chefia. Há muitos que mandam, há muitos que governam, há muitos que chefiam que não são líderes, porque não exercem influência sobre aqueles que deveriam estar liderando. Antes de tudo, é preciso entender que liderança é influência. Amém? Liderança é influência. Então, para entender melhor o tema da mensagem, Criados para Liderar, vamos pensar em liderança como influência e ler ou ouvir Criados para Influenciar. Amém? Criados para influenciar. Eu e você fomos criados por Deus para influenciar. Eu e você fomos criados por Deus para liderar. E há diferentes esferas de liderança. Há diferentes esferas de liderança. A mais elementar delas é a liderança da própria vida. Todos nós recebemos de Deus a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões morais, responsáveis para guiar a nossa própria vida, dar direção à nossa própria vida segundo a sua vontade. Você pode vir a nunca liderar um grupo, você pode vir a nunca liderar uma organização. Mas você é líder de si mesmo. Você é líder da sua própria vida. É sua responsabilidade guiar e dirigir a sua vida segundo a vontade de Deus, como um cristão. Você entende isso, irmão? Amém? Então você toma decisões, você faz escolhas. Você considera as opções na mesa, escolhe as que melhor lhe cabem, segundo a vontade de Deus, segundo o que nos instrui a palavra de Deus, como sendo o padrão de Deus, o modelo de Deus para a vida, o pensamento, o comportamento dos seus filhos. Então, a esfera mais basilar de todas, todos nós somos líderes de nossa própria vida. Aos pais, às mães, vocês são líderes na sua família. Sim ou não? Vocês são líderes na sua família. Porque quando vêm os filhos e quando as demandas familiares crescem, há outras decisões a tomar, há direções a escolher, há caminhos a percorrer, há escolhas a serem feitas. E tudo isso demanda de nós essa capacidade de liderar, essa capacidade de influenciar. Há aqueles que são líderes no seu trabalho, líderes de um setor específico. E aí essa já seria uma esfera de liderança formal. Há aqueles que são, como eu mencionei aqui, são como é que fala? Síndicos de condomínio. É uma outra esfera de influência.
Há aqueles que são uma liderança informal, porque não estão ocupando nenhuma posição instituída de liderança, mas são uma forte influência na sua comunidade, são uma forte influência na sua vizinhança. Você entende o que eu quero dizer? Sim, irmão? Sim ou não? Se tem um futebol no bairro, se tem uma feijoada no bairro, se tem uma churrascada no bairro, você procura o bigode resolve tudo. O bigode é uma liderança no bairro, o bigode é uma liderança na sua comunidade. Aqueles que não estão ocupando nenhuma posição instituída de liderança, mas são líderes porque estão exercendo influência, são líderes porque estão afetando o pensamento, afetando as opiniões, afetando o comportamento das pessoas que estão no seu círculo de influência, das pessoas que estão no seu perímetro de influência. Todos nós, absolutamente todos nós, temos pessoas no nosso perímetro de influência, colocadas aí por Deus, para que nós, como filhos de Deus, portadores da mensagem eterna do Evangelho de Jesus Cristo, sejamos uma inspiração, uma influência sobre essas pessoas, para que suas mentes sejam iluminadas, para que sua alma seja tocada, para que se arrependam e venham a Cristo Jesus, como um dia nós viemos. Todos nós, queira você ou não, aliás, saiba você disso ou não, queira você isso ou não, você foi criado para liderar. E eu vou mostrar para você, na Bíblia, que você foi criado para liderar. De repente você pode pensar assim, eu não. Isso é coisa para quem sabe falar bem, isso é coisa para quem é mais desenrolado, isso é coisa para quem não tem vergonha de lidar com as pessoas. Não. Em diferentes esferas de influência, em diferentes escopos de influência, todos nós fomos chamados a influenciar, todos nós fomos criados para liderar, para influenciar. Amém, irmão? Amém? Eu quero começar estabelecendo esse fundamento para que você, amanhã, quando você começar a sua semana útil, você perceba a sua liderança, você perceba a sua influência com aquelas pessoas com quem você tem de lidar todos os dias, com aquelas pessoas que te ouvem, com aquelas pessoas que te pedem opinião, com aquelas pessoas que se interessam pelo seu conselho, com aquelas pessoas que te perguntam coisas, com aquelas pessoas que são curiosas pelo seu estilo de vida, curiosas e interessadas pela sua fé. Eu quero que você perceba a sua liderança, eu quero que você entenda, eu quero que você saiba mensurar o seu perímetro de influência para entender o seu chamado, para entender a sua natureza essencial como um líder, como um influenciador. Amém? Está na moda, né? Por causa da internet, das redes sociais, a expressão influenciador digital. Quem são os influenciadores digitais? Os influenciadores digitais são essas pessoas com milhares, centenas de milhares, milhões de seguidores, que estão lá interessadas por aquilo que aquele influenciador digital quer dizer. Há influenciadores digitais que vestem uma roupa, fazem propaganda de uma roupa e os seus milhares, as suas centenas de milhares, os seus milhões de seguidores vão lá e compram aquela roupa também. Isso é exercer influência, isso é liderar, isso é afetar a opinião, o pensamento e o comportamento das pessoas. Você entende, irmão? Você pode nem ter rede social, você pode ter 13 seguidores nas suas redes sociais, não importa. São 13 pessoas interessadas no que você tem a dizer. São 13 pessoas interessadas no seu estilo de vida. São 13 pessoas interessadas naquilo que você tem a mostrar. Todos nós fomos criados para liderar. Todos nós fomos criados para liderar. E nós só seremos capazes de satisfazer os propósitos de Deus para nós. Melhor, nós só seremos capazes de satisfazer as expectativas de Deus em nós se nós entendermos isso, se nós aceitarmos isso, se nós nos posicionarmos para isso. Amém? Amém, irmão? Nós precisamos entender isso, precisamos aceitar isso e precisamos nos posicionar para isso. Se o que nós desejamos, eu creio que é o que você é, eu creio que é o que você quer, assim como é o que eu quero também, viver uma vida para a glória de Deus, satisfazendo as suas expectativas, dando o testemunho do Evangelho que nos salvou e tem nos transformado desde o dia da nossa salvação, nós precisamos entender isso, aceitar isso e precisamos nos posicionar para isso. Seja para 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1.000, 1.500, 2.200, 2 milhões de pessoas, não importa a sua esfera de influência, o seu escopo de influência, você precisa liderar segundo a vontade de Deus para a glória do seu nome. Ele confiou a mim, a você, confiou a nós os rumos da sua criação, a direção da sua criação.
E nós precisamos nos responsabilizar por isso, porque um dia haveremos de prestar contas para o Senhor da nossa administração. E assim como eu tenho certeza que você também não quer ter uma surpresa nesse grande dia. Você não quer frustrar o nosso Senhor, o nosso Criador e o nosso Senhor naquele grande dia. Então vamos agir, vamos trabalhar, vamos servir, vamos operar na nossa influência, vamos operar na nossa liderança, que nos foi dada pelo próprio Deus, nosso Criador, para dirigir, como astros brilhando no céu, essa humanidade perdida na escuridão, nas trevas, no pecado, a direção de Cristo. Amém, igreja? Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Pais, vocês são líderes, os líderes da sua família. Segundo a vontade de Deus e as Escrituras Sagradas, todo pai é o líder da sua família, é quem deve dar direção para a sua família. É quem deve apontar caminho, é quem deve apontar o caminho para a sua família. Vocês estão comigo aí, pais? É de vocês essa responsabilidade. Preste atenção no que eu vou dizer. É de vocês a responsabilidade de orar e ministrar sobre os seus filhos, de orar e ministrar sobre a sua esposa. Uma das atribuições de todo marido, um dos papéis de todo marido, segundo as Escrituras Sagradas, é dar proteção à sua família. E toda família precisa de proteção em 3 instâncias. Toda família precisa de proteção espiritual. Sua esposa e seus filhos precisam saber que você é aquele que vai no lugar secreto buscar direção de Deus para a sua família. Você é aquele que vai no lugar secreto buscar a revelação de Deus para a sua família. Você é aquele que se responsabilizará pelas decisões de escopo maior, pelas decisões de impacto maior que vão afetar todo o curso da sua família. A sua família precisa ter segurança em você. Ela precisa saber que está protegida espiritualmente por você, homem, por você, marido, por você, pai. Toda família precisa de segurança financeira. É sua responsabilidade, marido, é sua responsabilidade, pai. Proteger financeiramente a sua família. É sua responsabilidade. Uma das coisas que eu sempre digo para jovens que eu estou aconselhando em fase de namoro, noivado, casamento, eu digo, olha, não há problema nenhum em vocês somarem renda para casar. Há graça de Deus para isso. Deus entende que vocês estão querendo constituir família, que vocês estão querendo fazer a vontade dele. Ele dá graça. Vai lá e case. Vão lá e casem-se. Mas eu digo para o menino, eu digo para o jovem, ó, não se acomode nessa posição. Porque há um nível de graça ainda muito maior para os homens que quando se tornam maridos, que quando se tornam pais, assumem essa responsabilidade, que estão lá dentro do escopo de responsabilidades e papéis do homem, do pai, do marido, de proteger, de dar segurança financeira à sua família. Embora esse não seja o mote específico da nossa mensagem essa noite, é preciso que se saiba isso. Isso é preciso ser dito. Amém? Amém, irmãos? Amém, homens? Um parênteses para os homens nessa noite. Amém? Eu não tô vendo a expressão de vocês por trás das máscaras, não sei se vocês estão torcendo o nariz para mim. Mas é o que ensina a palavra de Deus. É o que ensina a Bíblia Sagrada. É o meu dever ensiná-lo. O que ensina a Bíblia Sagrada, o que ensina a palavra de Deus. É sua responsabilidade, é seu dever. Sabe o que, irmão? Se você tiver que trabalhar em 3 empregos para dar segurança financeira à sua família, o Senhor vai te abençoar por isso. O Senhor vai te dar graça por isso. Escute o que eu estou lhe dizendo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não se acomode nessa posição, porque essa não é a vontade perfeita de Deus. Para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Toda família precisa de segurança emocional. Pais, maridos, vocês precisam ser o esteio, a coluna emocional de sua família. Seus filhos não podem ter em você um pai descontrolado, desequilibrado.
estressado, nervosinho, está sempre gritando em casa, volta e meia solta um palavrão dentro de casa. Não, não. Esse não é o pai, não é o marido segundo Deus. Esse não é o pai e o marido que Deus quer que você seja. Você precisa liderar a sua família. Você precisa influenciar a sua família na direção de Deus, para a glória de Deus, para que o testemunho de Deus seja dado por meio do seu modo de vida, para que, assim como o Ribeira Jussara, que depois de 43 anos de casados, filhos encaminhados na vida, se tornam um exemplo para as gerações que vêm depois deles. Vocês, homens, precisam liderar a sua família por quantos anos forem casados, por quantos anos estiverem junto de sua família. Liderem. Suas esposas são auxiliadoras, suas esposas são ajudadoras. A decisão é sua. É óbvio que não se trata aqui de um modelo disfuncional. Não se trata aqui de extremos a que se pode chegar numa discussão como essa, numa reflexão como essa. Óbvio, você não vai ser um déspota dentro de casa para sua esposa e para os seus filhos. Você vai contar com a ajuda da sua esposa, você vai ouvir a sua esposa, você vai contar com a sabedoria da sua esposa, você vai contar com o discernimento da sua esposa. Quantas vezes, irmãos, eu achava que era uma direção para onde eu deveria apontar minha família, e depois de ouvir a sabedoria da minha esposa, eu percebi, não é essa a direção. Uma vez eu vi de um pastor e eu achei isso o máximo, nunca mais me esqueci disso. Ele disse, olha marido, se você não vai ouvir a Deus, ouça a sua esposa. Se você não vai ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Você não vai se tornar um déspota dentro de casa para a sua esposa, para os seus filhos, mas você vai assumir a responsabilidade de liderar, segundo a vontade de Deus, para a glória do seu nome, a sua família na direção de Cristo, na direção do Evangelho de Cristo, no modelo, no padrão de pensamento, de comportamento, de ética, de valores, de princípios do Evangelho de Cristo. Amém, homens? E amém fraco pra caramba. Vocês não estão aí, não? Amém, homens? Todos fomos criados para liderar, porque veja só, liderança está na constituição essencial de todo ser humano. Veja Gênesis 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem e dominem. Para entendermos, aceitarmos e nos posicionarmos na liderança que Deus espera de nós, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que de fato significa a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos. E sabe o que é interessante, irmãos? O que é interessante é que para os primeiros leitores daquilo que nós chamamos de Bíblia hoje, para os primeiros leitores do texto sagrado, a imagem e semelhança de Deus significava literalmente ser como Deus e ser também o seu representante. Ser como Deus e ser também o seu representante. Deus nos criou para sermos seus representantes. Deus nos criou com a sua semelhança para sermos seus representantes. E Ele repartiu conosco. Preste atenção, Ele repartiu conosco a autoridade para liderar. Ele repartiu conosco a autoridade para o representarmos. Ele repartiu conosco a autoridade para influenciarmos a criação. Não existiam mais homens na terra. Por isso, Deus, ao abençoar Adão e Eva, disse para eles, sejam férteis e multipliquem-se. Mas disse também, olha, subjuguem e dominem. Os peixes, os animais. A criação está sob a responsabilidade de vocês agora. A criação está sob a liderança de vocês agora. O jardim está sob a administração de vocês, a liderança de vocês agora. Eu os abençoo para isso. Subjuguem, dominem. Amém, irmão?
isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Ser feito à imagem e semelhança de Deus é ser feito como Deus para representá-lo. Para representá-lo. Obviamente, esse ser feito como Deus, e esse é o entendimento correto sobre a semelhança de Deus, algo que é semelhante não algo que é semelhante não é... Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Algo que é semelhante não é idêntico. Ok? Algo que é semelhante não é idêntico. Não somos como Deus porque somos idênticos a Deus. Temos a sua semelhança. Temos a sua semelhança em vários aspectos. Nos aspectos emocionais, espirituais, nos aspectos relacionais, nos aspectos físicos, que não quer dizer que Deus tem um corpo. Deus é espírito. João 4:24 diz, Deus é espírito. Mas Deus nos fez a sua semelhança de muitas formas, em muitos aspectos, para sermos seus representantes. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Obviamente, com o pecado, essa semelhança de Deus, ela foi distorcida. O homem não deixou de ter a semelhança de Deus, porque ainda continuou semelhante a Deus em todos esses aspectos que eu acabei de mencionar aqui. Mas essa semelhança de Deus, ela foi distorcida. O pecado derrubou o homem. E daí vem a palavra queda. O pecado derrubou o homem dessa semelhança plena com Deus. E da sua posição de autoridade, como Deus deu a ele, para representá-lo. Por isso, irmãos, desde o pecado até hoje, o homem não entende a sua natureza essencial. O homem não entende a sua liderança essencial, a sua influência essencial. E muitas vezes essa liderança, essa influência essencial, elas acontecem assim de maneira despretensiosa, elas acontecem de maneira quase que inconsciente. Mas olha que incrível. Olha que incrível, no plano redentivo de Deus. Ele envia Jesus para nos redimir. Ele envia Jesus, preste atenção, ele envia Jesus para restaurar a sua imagem plena em nós, conforme fomos criados por ele. Quantos foram redimidos aqui foram salvos? Aleluia! Desde o dia da sua salvação, essa imagem plena de Deus, ela tornou a aparecer em desenvolvimento gradual novamente. De maneira que, conforme crescemos espiritualmente e desenvolvemos a nossa maturidade cristã, essa imagem vai se tornando cada vez mais clara. Mas o que quero de fato dizer e o que eu quero que você entenda é que a capacidade para liderar, a autoridade para liderar, a capacidade e a autoridade para influenciar, segundo a vontade de Deus, que nos foi dada na criação, e corrompida e distorcida pelo pecado, foi restaurada a nós pela fé em Jesus Cristo, na medida da nossa redenção e da nossa santificação, está crescendo e se desenvolvendo outra vez para ser o que Ele planejou que fosse, caso o pecado não existisse. Fomos recolocados, fomos reposicionados. E estamos outra vez de posse da nossa capacidade, da nossa autoridade para liderar e influenciar a criação conforme a vontade de Deus, desde a criação do homem. Devemos estar conscientes disso. Devemos estar conscientes de que outra vez Deus está confiando em nós para sermos seus representantes. Outra vez Deus está confiando em nós para liderarmos. Outra vez Deus está confiando em nós para guiarmos a geração na qual nós vivemos na direção de Cristo. Por isso nós vemos nos evangelhos já um prenúncio do que viria com a nossa redenção. Um prenúncio do que viria com o derramamento do Espírito. Aliás, hoje é o dia que se comemora a festa de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo caiu sobre a igreja. Olha, preste atenção. Preste atenção. Jesus disse, assim, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende um luzeiro, uma candeia e coloca essa candeia debaixo da mesa. Pelo contrário, coloca esse luzeiro, essa candeia no velador, num lugar apropriado. Para quê? Eu adoro as palavras de Jesus. Para que ilumine a todos os que estão na casa. O que é isso, irmãos? Liderança. O que é isso? Influência. Você está me acompanhando?
Quando Jesus nos comissionou, ele disse, olha, vão e preguem o evangelho. Em Marcos 16, ele diz, prega o evangelho a toda criatura. Em Mateus 18, em Mateus 28, ele diz, prega o evangelho em todas as nações, ou a todas as nações, façam discípulos de todas as nações, melhor dizendo. Ele diz, olha, em meu, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome. Em meu nome. Olha aqui de novo Deus confiando a nós, através de Jesus, autoridade para o representarmos, autoridade para liderarmos, autoridade para influenciarmos a criação como seus representantes, em meu nome. Depois Paulo vai dizer tantas vezes, como eu mencionei em Filipenses capítulo 2, sejam como luzeiros nesse mundo, brilhando no meio dessa geração corrompida. Voltando aos evangelhos, Jesus diz para Pedro, olha Pedro, olha Simão, você é Pedro e eu te dou as chaves do reino. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que é isso? Influência, liderança. Você está me acompanhando, irmão? Influência, liderança. Você foi criado para liderar. Você foi criado para influenciar. Talvez você não soubesse disso até o dia do seu novo nascimento. E mesmo depois do seu novo nascimento, talvez ninguém nunca tenha dito isso para você. Mas há em toda a Escritura Sagrada, mesmo aqui em Gênesis nós vemos provas concretas de que a liderança e a capacidade para influenciar a criação está no DNA de todo ser humano, como um potencial pronto para ser trazido à realidade. Por isso que eu disse que é preciso primeiro entender e depois aceitar. Porque se você não aceitar isso, irmão, você nunca vai chegar a liderar como Deus espera. Você nunca vai chegar a ser a influência que Deus quer que você seja para aqueles que estão no seu perímetro de influência. Você nunca chegará a tocar mentes e corações. Você nunca chegará a tocar a opinião, o pensamento e o comportamento das pessoas que convivem com você. Você precisa aceitar isso. Se o que você quer é viver uma vida para a glória de Deus, se o que você quer é no grande dia da prestação de contas, da nossa administração para com Deus, apresentar a Ele a obra das suas mãos, o fruto do seu trabalho, então você precisa aceitar isso. Não importa se você fala bem, se você fala mal. Não importa se você estudou muito, se você estudou pouco. Não importa se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro. Não importa onde você nasceu, não importa onde você mora. Não importa a roupa que você veste. Nada disso é importante quando o assunto é influência, quando o assunto é liderança. Principalmente a influência e a liderança que Deus espera dos seus filhos. Deus espera da sua igreja. Deus espera de nós, cristãos que carregamos a mensagem do Evangelho. Cristãos que fomos feitos à luz do mundo. O sal da terra. Cristãos a quem foi confiado o bastão. Cristãos a quem foi confiada a mensagem. Então eu te pergunto, você tem sido um luzeiro aceso, você tem sido uma liderança, uma influência na sua vizinhança, na sua família, no seu trabalho? No seu trabalho? Sabe, eu não estou falando aqui, irmãos, presta atenção, isso é muito importante. Eu não estou falando aqui de você se tornar aquela pessoa repelente, aquela pessoa que vai ser taxada como o chato da roda, aquela pessoa que vai ser taxada como o inconveniente, aquela pessoa que está sempre querendo empurrar Jesus goela abaixo de todo mundo. Eu não estou falando de você se tornar esse tipo de pessoa. Pelo contrário. Eu estou falando de você se tornar uma pessoa atraente. Eu estou falando de você se tornar uma pessoa empática. Eu estou falando de você ganhar o coração das pessoas à sua volta. Eu estou falando de mesmo quando você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, fazê-lo com amor e graça, mesmo quando você tiver a oportunidade de dar um conselho, de dar uma opinião, usar as Sagradas Escrituras com amor e graça, conquistar o direito de ser ouvido, conquistar o coração, conquistar a simpatia das pessoas, não pela imposição, mas pela colocação amorosa e graciosa da sua influência, pela colocação amorosa e graciosa da sua liderança. Eu preciso saber se você está me entendendo nessa noite, meu irmão. Você está comigo? Você está entendendo isso?
Você precisa aceitar isso. Porque isso é parte essencial de quem somos. E se você não aceitar isso, você nunca pode vir a ser quem Deus criou você para ser. Amém? Por isso que eu comecei tentando desmistificar. Não é mandar, não é ocupar uma posição de autoridade, não é chefiar, não é ser responsável por uma organização, por um grupo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com colocar de forma graciosa, de forma amorosa e graciosa, a sua influência sobre aqueles que estão sob o seu círculo de influência. Uma oração, um conselho, um recurso, tempo, serviço. Sabe, irmãos, tanto quanto se aproxima a volta do Senhor Jesus, nós precisamos entender, preste atenção em mim, nós precisamos entender que o reino de Deus e a igreja de Cristo não dizem respeito a nós como um fim em nós mesmos. Nós não somos um fim em nós mesmos. O evangelho o evangelho não nos foi dado para melhorar a nossa vida apenas. O evangelho nos foi dado para nos tornarmos um meio através do qual o poder desse evangelho chegará a outros. O grande problema de muitos de nós, muitas vezes, é que pensamos o evangelho, o reino de Deus e o corpo de Cristo a partir dessa perspectiva egoísta, singularista, humanista, que olha para Deus, que olha para a palavra, que olha para o ambiente da igreja como esse lugar onde se deve buscar de Deus, receber de Deus, ter de Deus. Estamos sempre nessa posição de quem não tem alguma coisa e que precisa de Deus, algo que ainda não tem. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, eu ia tocar nesse versículo daqui a pouco, mas já estou antecipando ele aqui. A Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando fomos abençoados? Quando nascemos de novo. Ele já nos abençoou. Já nos abençoou. Sabe, se ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, irmãos, não há bênção alguma que eu deva receber de Deus que eu já não tenha recebido. Não há nada de Deus que eu deva receber que eu já não tenha recebido. O que nós precisamos aprender agora, preste atenção, nós fomos abençoados por Deus em Cristo nas regiões celestiais. Mas Paulo também diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os dominadores, os principados, as potestades que atuam nas regiões celestiais. Onde estão as nossas bênçãos ilimitadas, todas as nossas bênçãos nas regiões celestiais? Onde a guerra espiritual acontece? Nas regiões celestiais. Porque o que nós precisamos agora não é pedir que Deus nos dê, porque Ele já nos deu. O que nós precisamos agora é aprender a acessar as regiões celestiais para trazer, para manifestar a sua bênção que já é e não será. Aprender a lutar a guerra espiritual, aprender a viver segundo a vontade de Deus, aprender a encarnar a palavra, aprender a levar o evangelho a sério, aprender a comprometer-se de verdade com o evangelho que nos salvou. É isso que nos dará autoridade nas regiões celestiais para trazer essa bênção onde estão todas as outras bênçãos com as quais Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Então não é sobre pedir a Deus que faça, não é sobre pedir a Deus que nos dê, não é sobre pedir a Deus que realize milagres, que abra portas. Sim, nós pedimos e pela misericórdia e graça que Ele tem por nós, Ele atende às nossas orações, mas é a consciência e o entendimento de que nós já estamos onde deveríamos estar, ou melhor, de que nós já temos o que deveríamos ter e estamos caminhando para onde devemos chegar. E que agora nós não estamos mais numa posição em que devemos ficar recebendo de Deus apenas, mas devemos começar a servir e a compartilhar com o mundo aquilo que nós já recebemos de Deus, aquilo que nós já temos, aquilo que Ele já nos deu, para que outros também tenham, para que outros também sejam abençoados. Então nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, seus representantes. A queda deturpou, distorceu a imagem de Deus, mas a redenção nos trouxe de volta. A redenção começou a restaurar a plenitude da semelhança de Deus em nós.
Por isso que Paulo diz em Romanos 12:2 que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a nossa vida seja transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu disse, você precisa entender isso. É a renovação do seu entendimento. Que vai te fazer concluir que você não é mais um no banco da igreja, que você não é mais um na igreja de Cristo, que você não é mais um no reino de Deus, que você é um líder, que você é uma influência, que você carrega o poder e a autoridade que estão no nome de Jesus e foram dados à igreja para realizar sinais, prodígios, maravilhas, para abençoar, para servir, para amar, para dar, para compartilhar, para falar, verbalizar, evangelizar. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. Nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos entrar nesse patamar em que nós entendemos que não é sobre nós apenas. Não é sobre nós como um fim. É sobre nós como um meio. Olha o versículo 28 de Gênesis 1. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, subjuguem e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Preste atenção. Olha o que o pecado fez. Olha o que a queda fez. O pecado e a queda nos fizeram enxergar a bênção no final. Então a gente está sempre orando para ser abençoado no final. A gente está jejuando para ser abençoado no final. A gente está clamando para que Deus nos abençoe. A gente está fazendo corrente de oração para que Deus nos abençoe no final. Mas no princípio de todas as coisas, quando Deus criou o homem, Deus abençoou o homem no começo e não no final. Por isso aqui na redenção nós lemos. Por isso aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança nós lemos que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque se a queda colocou a bênção no final, a redenção colocou ela no começo de novo. Então você precisa saber que você já é abençoado. Você já é abençoado, você já está abençoado. A bênção voltou para o começo de novo. Nós não fazemos para ser abençoados. Fazemos porque já fomos abençoados. Nós não oramos para ter. Nós oramos agradecidos pelo que já temos, possuindo pela fé aquilo que Ele já nos deu. Você está me entendendo, irmão? Então, aqui em Gênesis 28, quando nós lemos que Deus os abençoou, Ele disse: a bênção de onde veio o poder para liderar, o poder para influenciar, foi restaurada. Foi colocada no começo de novo. É por isso que você não pode pensar que não é para você, que você não sabe, que você não tem o recurso, que você não pode. Não. Se você nasceu de novo, a redenção colocou tudo no lugar outra vez. A bênção veio para o começo outra vez. O poder para liderar e influenciar está na bênção de Deus que está sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Sabe, isso pode mudar radicalmente, radicalmente a nossa abordagem para com o Evangelho, a nossa abordagem para com o nosso Criador. Quando nós entendemos que nós fomos abençoados, irmãos, qual deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser: Senhor, muito obrigado. Mas quando eu ainda não entendo que eu já fui abençoado, a minha oração é: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, aquele milagre. Existe a oração intercessória e ela tem as suas especificidades. Há um modo, uma abordagem de se orar a oração de intercessão, porque ela é uma oração que a gente repete. Mas no que diz respeito à nossa própria vida, à nossa casa, à nossa família, ao curso da nossa vida, à nossa jornada na vida cristã, nós já fomos abençoados. A nossa oração é: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Ah, mas eu não tenho tal coisa que eu queria ter. Não, irmão, você não entendeu. Você já tem. Isso está nas regiões celestiais. Você precisa aprender a acessar as regiões celestiais pela fé para trazer à realidade aquilo que a bênção de Deus já lhe deu. Mas é uma mudança de paradigma. É uma virada de chave. É uma mudança de entendimento sobre a nossa posição em Cristo, sobre a nossa condição em Cristo. A bênção foi colocada no começo de novo, irmão. Você não precisa ficar choramingando para que Deus abençoe você. Você precisa começar a louvar e agradecer o Senhor por toda a bênção que Ele já derramou sobre a sua vida. Amém, igreja? Você precisa louvar e agradecer ao Senhor por toda a bênção que Ele já derramou sobre a sua vida.
se nós gastássemos mais tempo nas nossas orações, louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez, muito do que nós ainda nem chegamos a muito do que nós ainda nem chegamos a cogitar pedir, Ele nos daria, Ele faria por nós. Porque é sobre alinhar o coração, é sobre alinhar a mente, é sobre alinhar uma atitude, uma iniciativa para com Deus, para com o Evangelho, para com a sua palavra. Você foi criado para liderar. Você não é menor do que eu. Você não é menor do que nenhum presbítero, nenhum pastor da casa. Você não é menor do que o irmão que sabe um pouco mais a palavra que você. Você não é menor. Você tem uma história. Você foi redimido. Você é abençoado. A autoridade e o poder do nome de Jesus estão sobre a sua vida, assim como estão sobre a minha. Você precisa aceitar isso. Você precisa entender isso. Você precisa aceitar isso. Você precisa se mover nisso pela fé, para começar a ver Deus usando a sua vida para a glória do seu nome. Precisamos parar, urgentemente precisamos parar de usar Deus para ser usados por Ele. Precisamos parar de usar Deus para ter o que não temos ainda, para sermos usados por Ele, para dar a outros o que outros não têm ainda. Então entenda isso. Quando você pensar assim, eu não posso, não é para mim, e isso, aquilo, outro, e blá, 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 blá. Deus já te abençoou. Em Cristo Jesus a bênção tornou ao começo de novo. Você não precisa fazer nada para ser abençoado. Você precisa fazer o que quer que seja, porque você já foi abençoado. Amém? Amém? Isso é tão poderoso que basta um alinhamento, irmão. Na família, na vizinhança, no trabalho, basta um alinhamento. Você se coloca em alinhamento com a palavra, irmão, as coisas começam a desatar. As coisas começam a destravar, começam a acontecer e você começa a ver Deus usando a sua vida. Você começa a ver Deus manifestando a bênção que já é sua na sua vida. Ele diz ainda no versículo 28, sejam férteis e multipliquem-se. Subjuguem e dominem. Olha, eu queria pensar esses sejam férteis e multipliquem-se, para além da procriação humana, e pensar com você num paralelo com o discipulado. Sejam férteis, multipliquem-se. Quem multiplica muitos a partir de um único original. Então quando nós lemos, quando nós lemos Deus abençoando o homem para que ele multiplique-se, nós aplicamos isso na nova aliança ao discipulado. Discipule as nações, discipule as pessoas. E de novo, é através da sua liderança, é através da sua influência, é através da segurança, é através do conforto, é através da paz, é através da direção que as pessoas têm quando pensam em você, quando olham em você, que você vai discipulá-las, que você vai orientá-las, que você vai apontar Cristo para elas. Mas se as pessoas vêm e vão da nossa vida e nós não estamos posicionados na nossa liderança, na nossa influência, não funciona. Então sejam férteis e multipliquem-se. Olha, Deus está falando para você nessa noite. Vamos lá, se multiplica. Eu quero outros Jorges, eu quero outros Evertons, eu quero outros Rafaéis, eu quero outros Fabianos, eu quero outros Rodrigos, eu quero outros Valcírios, eu quero mais. Vamos avançar o reino. Eu conto com você. Lidere, influencie. Lidere, influencie. Seja fértil, multiplique-se. Você está abençoado para isso. Amém? Você está abençoado para isso. Irmão, do ponto de vista mais prático, mais objetivo, mais concreto possível. Você quer ver você se tornar uma influência? Ou, melhor, se tornar. Você quer ver as pessoas no seu ciclo de influência prestarem atenção na sua influência, na sua liderança? Ofereça uma oração. Simples assim. Tem uma confusão acontecendo e tem uma coisa e tal, e pá. Gente, espera aí só um segundo. Gente, posso orar? Vocês ficam comigo aqui um segundo, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, traga luz a essa escuridão agora. Nos dê direção sobre o que fazer. Nos ajude a colocar as coisas em ordem, em nome de Jesus, amém. Olha, eu penso que a gente pode por aqui, eu penso que a gente pode fazer assado.
Não, eu estou com você, eu vou te servir, no que você precisa? Ó, as pessoas já começam a prestar atenção. Ofereça uma oração, ofereça uma palavra, compartilhe um recurso. Sirva. Em Mateus 28, 18, não precisa abrir, Jesus diz, olha, então, aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade dos céus e na terra. Olha o que Jesus está dizendo, foi-me dada toda a autoridade dos céus e da terra. Portanto, ou seja, sob a minha palavra, sob a minha chancela, sob a minha tutela, sob a minha retaguarda, ou melhor, eu estarei na retaguarda de vocês, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. A igreja precisa despertar, gente. A igreja de Cristo precisa despertar. Sabe por que hoje, agora, em muitas igrejas do Brasil afora, as igrejas estão cheias de pessoas. Há muitas igrejas do Brasil afora cheias de pessoas querendo mais de Deus, querendo mais papá, querendo mais bênção, querendo mais milagre, querendo que Deus faça mais coisas. Ora bolas, o que mais Ele pode fazer? Ele já enviou Jesus. Ele já enviou Jesus. O que Jesus faz ao nos redimir, irmãos, o que Jesus faz ao nos redimir é colocar em ordem, através da renovação do entendimento, pela palavra, pela Sagrada Escritura, colocar em ordem as nossas caraminholas, colocar em ordem os nossos pensamentos, para nos fazer entender que não adianta pedir milagre de cura se você não cuida da saúde. Não adianta pedir milagre financeiro se você administra mal suas finanças, gasta mais do que ganha, não tem ordem seu dinheiro. Não adianta ficar pedindo que Deus abra a porta de emprego para você se você não se qualifica, se você é preguiçoso. Não adianta pedir que Deus abra a porta num concurso para você se você não estuda, se você não se prepara. Não adianta pedir aumento de salário, pedir promoção se você não acrescenta uma formação, se você não acrescenta um curso, se você não acrescenta uma habilidade ao que você faz. Não adianta pedir que Deus multiplique e prospere se você não tem a coragem de empreender, de ir lá e tentar começar algo seu. Ele vai alinhando o nosso pensamento para a gente entender essas coisas. Para a gente entender que o Evangelho de Cristo Jesus não é poder para fazer, não é o poder no Evangelho, nós não temos o poder para... Caramba, deixa eu alinhar meu pensamento. O Evangelho não faz as coisas no nosso lugar. O Evangelho não faz as coisas por nós. A respeito dessa vida, a respeito desse mundo. O Evangelho nos alinha para entender que Deus está nos chamando para fazer conosco. Amém? Nunca foi sobre Deus fazer no nosso lugar, mas sempre foi sobre Deus fazer conosco, com a gente. Por isso, a epígrafe do texto aqui em Mateus 28 é a grande comissão. É a missão que se faz com. Eu tenho que descobrir minha missão. Não, você não tem missão nenhuma, irmão. Sua missão é viver para a glória de Deus. A missão é de Deus. Você é comissionado. Você está na missão de Deus para brilhar a luz de Cristo nesse mundo, iluminando a escuridão, as trevas desse mundo, e liderando, e influenciando, e expandindo e aumentando o seu círculo de influência, o seu espectro de influência, para que mais pessoas cheguem a acessar aquilo que Deus deu a você. Cheguem a ter também aquilo que Deus já deu a você. Sobretudo, a salvação, a redenção em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Amém? Então, voltando aqui ao começo, nós entendemos que liderança é influência. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Influência só se dá pelo exemplo. Influência só se estabelece pelo exemplo. Amém? Só se estabelece pelo exemplo. É por isso
por isso que há muitas famílias desajustadas. Porque o pai não é exemplo para os filhos, a mãe não é exemplo para os filhos. O que Jesus disse? As coisas que eu falo, as coisas que eu faço, eu não faço de mim mesmo. Mas eu falo e faço porque eu vi o pai fazer. Pois tudo o que o pai faz, o filho faz também. Jesus já disse isso. O filho só faz o que vê o pai fazer. Esse é um princípio tão espiritual quanto natural também. Liderança, influência só se dá pelo exemplo. Não adianta, não adianta. Você não vai conseguir, nem aceitando a sua liderança essencial, nem aceitando a sua liderança essencial, você não vai conseguir liderar e influenciar se você não estiver comprometido com o exemplo. Não o exemplo pelo exemplo. Não aquele exemplo que força a ser algo que não é, ou força a parecer algo que não é, mas aquele exemplo que vem como um fruto, um resultado da transformação que está acontecendo na sua vida. Amém? Amém, igreja? A transformação que está acontecendo na sua vida, ela vai iluminando as trevas da sua vida e ela vai fazendo você crescer espiritualmente, ela vai corrigindo as falhas, ela vai acertando as coisas e você vai se tornando robusto, consistente no espírito, sarado, saudável na alma. Você vai se tornando, sabe, a sua inteligência vai sendo expandida e as pessoas vão percebendo isso e você vai ganhando cada vez mais condições de influenciar, de liderar. Irmãos, não se enganem. Não se engane, esse mundo está em trevas. Esse mundo está em trevas. Se há uma geração que precisa de conselho, se há uma geração que precisa de direção, se há uma geração que precisa de astros brilhando no céu, se há uma geração que precisa do evangelho, se há uma geração que precisa de liderança e influência, essa é a nossa geração. Essa é a nossa geração. Então o que eu quero é despertar o seu entendimento nessa noite, para que você viva além de si mesmo, para que você entenda que o evangelho é mais, o reino de Deus é mais, a igreja de Cristo é mais. E você é parte do jogo. Você é parte do jogo. Do jeito que você é, com o que você tem, Deus está contando com você para liderar essa geração, para liderar a sua criação nessa geração. Amém, meu irmão? Então, liderança é influência. Influência só se dá pelo exemplo. Que exemplo? Que exemplo? O exemplo de Jesus. Amém? O exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus que amou, serviu. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amar e servir. Amar e servir. Deus amou tanto o mundo que deu. Amar e dar e servir. Nós não somos melhores que os nossos irmãos. Mas nós temos algo que eles ainda não têm. Direção. Nós temos algo que eles ainda não têm. A luz do Evangelho brilhando em nós. O poder do Evangelho nos transformando. O poder do Evangelho nos transformando. E é isso o que nós devemos dar. É com isso que nós devemos servir a nossa geração. É com isso que nós devemos liderar e influenciar a nossa geração. Quem é que está no seu círculo de influência hoje? Ah, eu sou solteiro, não tenho ninguém. Então você começa liderando a sua própria vida. Viva uma vida para a glória de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Deixe que o testemunho de Jesus apareça na sua vida. Ah, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa. Sua família, lidere a sua família. No exemplo de Jesus, amando e servindo e vivendo uma vida para a glória de Deus, segundo as Sagradas Escrituras. Ah, Deus tem me dado uma voz lá no meu trabalho. Ah, Deus tem me dado uma voz na minha liderança. Ah, eu sinto que as pessoas... isso é obra de Deus, isso é providência divina. Para que você seja uma influência, para que você lidere. Não deixe isso passar batido. Não deixe isso passar despercebido. Porque um dia nós deveremos prestar contas a Deus da administração da nossa vida aqui nessa terra. Que nós diremos para Ele: Senhor, eu fui à igreja todo final de semana. Estava lá, tranquilinho. Não era isso? Não era isso. Não era isso. Hoje há tantos meios, há tantas ferramentas, há tantos caminhos, há tantas possibilidades.
se acessar o coração das pessoas, de se chegar, se destravar e desenvolver influência, desenvolver liderança. Você só precisa entender isso, você precisa aceitar isso, e você precisa se posicionar. Se posicionar. Amém, irmão? Amém? Você pode, como eu falei, existe várias esferas de liderança, e existe a liderança formal e a liderança não informal. Né? Hoje, por exemplo, eu estou ocupando uma posição de liderança formal, eu sou pastor de uma igreja. Mas você, ou eu poderia mesmo, não sendo pastor de uma igreja, estar ocupando uma posição de liderança informal, sendo uma liderança para os meus amigos, sendo uma liderança no meu trabalho, sendo uma liderança, uma influência para os meus vizinhos, uma liderança, uma influência na minha família. Mas é para apontar para Cristo, é para apontar para o Evangelho, é para apontar a direção. Amém, irmão? Você é a luz do mundo. Isso não é pouca coisa, mano. Isso não é pouca coisa. Você é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. A luz precisa brilhar nas trevas. A luz precisa brilhar na escuridão, para que ela cumpra o seu propósito. Amém? Amém, irmão?